Cumprimento a todos uma vez mais com a paz do Senhor Jesus. A questão de hoje é interessante. Recebemos algumas perguntas, algumas questões dos irmãos, alguns irmãos presbiterianos, algumas igrejas presbiterianas históricas que estão fazendo perguntas como, por exemplo, falar em línguas, porque eles têm uma posição sobre o falar em línguas e eles querem saber sobre o falar em línguas estranhas. Nós vamos responder biblicamente a questão do falar em línguas estranhas, baseado no livro de Atos, capítulo de número 2. Eu quero fazer essa leitura. Atos, capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo na festividade em Pentecostes. Atos capítulo 2 nos diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Muito bem. A questão das línguas estranhas, do batismo com o Espírito Santo, é um revestimento de poder. É um revestimento de poder onde o Espírito Santo capacita o homem para a proclamação do Evangelho. O batismo com o Espírito Santo tem um propósito, tem uma finalidade, missões. Todo avivamento desemboca em missões. O revestimento de poder é para a proclamação do Evangelho. Jesus disse em Atos capítulo 1 e verso 8, vocês vão ficar em Jerusalém e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo que vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a descida do Espírito Santo, esse revestimento de poder, receber poder, é para se tornar testemunha de Jesus. A questão é o seguinte: o falar em línguas estranhas, porque segundo alguns irmãos que nós respeitamos e somos irmãos, os nossos irmãos da igreja presbiteriana, algumas igrejas históricas, não acreditam no falar em línguas, no falar em línguas estranhas. Acreditam que o dom de línguas seria alguém estudar muito e aprender vários idiomas. Então seria o dom de línguas, de idiomas, seria para alguns irmãos da igreja, de algumas igrejas presbiterianas históricas. Nós queremos responder sobre o falar em línguas na Bíblia. É claro que aqui no livro de Atos capítulo 2, mais na frente houve uma controvérsia. Por exemplo, todos falavam na sua língua materna. A gente pode observar, dar uma ideia de que o Espírito Santo deu a interpretação, porque havia aqui 17 diferentes nações, mas eles ouviam falar como se fosse na sua própria língua nativa. Era como se o Espírito Santo estivesse dando também a interpretação. O Espírito Santo que dava as línguas de fogo também estava dando a interpretação no livro de Atos, capítulo de número 2, mas é sobre as línguas de fogo que eu quero falar, não é sobre a interpretação, é sobre as línguas de fogo. Não é obra de homem, não se aprende em uma escola. Essas línguas são línguas dadas pelo Espírito de Deus na consciência humana. No livro de Atos, capítulo de número 10, conta a história de um homem chamado Cornélio. Pedro pregou para ele, eles receberam o Senhor Jesus Cristo, eles foram batizados, e a Bíblia nos diz no capítulo 10, e verso de número 46, que Pedro orou sobre eles, e eles falavam em línguas, começaram a falar em línguas e engrandecer a Deus.
Então, essas línguas não se aprendem na escola. As línguas estranhas que a Bíblia está se referindo não são línguas aprendidas na escola. Não tenho que aprender o inglês, o espanhol e vários idiomas para dizer eu tenho dom de línguas, porque eu conheço muitas línguas. Não é assim. Essas línguas aqui são línguas dadas pelo Espírito Santo. São línguas de fogo, que a Bíblia nos diz no livro de Atos, capítulo de número 2. Não são línguas aprendidas em escola. No livro de Atos, capítulo de número 19, Paulo, ele prega em Éfeso e ele encontra alguns discípulos. E Paulo diz assim: vocês já conheceram, já receberam o Espírito Santo? Não, nem sequer ouvimos falar que haja Espírito Santo. Em que batismo vocês foram batizados? Eles disseram: no batismo de João. Paulo disse: o batismo de João foi para o arrependimento, mas João anunciou que depois dele viria um que era mais poderoso do que ele e que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E eles acreditaram em Jesus. Paulo orou sobre eles e impôs as mãos. E a Bíblia Sagrada nos diz no livro de Atos, capítulo 19 e verso de número 6, que veio sobre eles o Espírito Santo e eles falavam em língua e profetizavam. Então não eram pessoas que foram estudar as línguas, não foram estudar as línguas. Foram pessoas que receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eu espero que essa videoaula de hoje possa abrir o vosso entendimento. As línguas estranhas é dada pelo Espírito Santo e tem um propósito, tem uma finalidade. É para a proclamação do Evangelho. Esse revestimento de poder é para o crescimento do reino de Deus, para a propagação do cristianismo. É um revestimento do Espírito Santo, tornando os cristãos ganhadores de almas. Que essa videoaula possa enriquecer a todos vocês, que vocês possam aprender pela Bíblia qual seria o propósito, o porquê das línguas e que o falar em línguas não é aprendido em escolas. Que Deus abençoe os nossos irmãos, os presbiterianos, as igrejas mais históricas, tradicionais, que espero que tenha respondido essa questão e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja sobre as nossas vidas. Amém.